pessoal, muito bem-vindos à nossa aula. Você que está em casa, estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo para você. Conteúdo de qualidade, conteúdo que vai aparecer aí na prova do teu concurso público. Bom, então estamos aqui direto do Implacável Concursos, o nosso aquecimento guardas municipais. E você que está em casa, pensando em fazer o concurso para a Guarda Municipal de São José, aqui em Santa Catarina, um ótimo concurso, hein, pessoal? Tá? Um concurso aguardado, a Guarda Municipal de São José, pelo que eu sei e me lembro, acho que só teve um concurso até hoje, tá? Então esse vai ser o segundo concurso, muito aguardado, um ótimo local para se trabalhar. Inclusive tem alguns amigos conhecidos na Guarda Municipal de São José e eles falam muito bem daquele local de trabalho, tá? Então, além da remuneração, você vai trabalhar num lugar legal, tá? Então, isso tudo para motivar você nesse início de aula a prestar atenção e sair daqui depois desses 30 minutos, né, com alguma coisa memorizada, tá? Você que está em casa agora, vamos lá. Eu sou o professor Ubirajara e vou trabalhar com vocês legislação de trânsito. Tá? Eu sou professor de Direito Constitucional e Trânsito. Então, para você que não me conhece, está aqui uma rede social, @professor Ubirajara, segue lá no Instagram. A gente está sempre colocando dicas de concurso, notícias. Também tem uma parte motivacional, um único objetivo, ajudar você a conseguir a sua aprovação, tá bom? Então, com muito esforço, muita dedicação, a gente chega lá, tá? Fora isso, né, fica um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que se você em casa está agora assistindo essa live, porque você quer muito, né? E esse querer muito é que vai fazer a diferença. Pessoal, nós vamos e temos uma lei para estudar. Então, quando se fala em legislação de trânsito, logicamente que nós pensamos na Lei 9.503/97. Que lei é essa? Essa lei é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Para você que está começando agora ou você que já vem estudando há algum tempo, tá? O que a gente tem que entender dessa lei? Que não precisa você comprar um livro, uma doutrina, né? Precisa comprar um livro lá bem grosso, né? E ler esse livro para aprender o trânsito. Não. As aulas que a gente trabalha aqui no Implacável, as aulas do site, né? Logicamente que é tudo completinho. Os vídeos que eu acabo postando aqui na internet para vocês. Então isso tudo auxilia bastante, não há necessidade de você investir e gastar com doutrina. Eu que preparo as aulas tenho livros, lógico que a gente tem que ter, né, para preparar as aulas, mas não há necessidade para fazer a prova do concurso. Sabe por quê? Porque é Ctrl+C, Ctrl+V. O que é isso? É copiar, colou, tá? Eles vão retirar palavras, textos da Lei 9.503, irão colocar para vocês essas palavras, esses textos nas questões de prova e você vai ter que conseguir resolver. Por isso é importantíssimo. Primeira coisa que você tem que aprender aqui nessa live, importantíssimo ter o material. Não é possível, tá? O aluno não vai passar no concurso se ele não tiver o material para estudar. Tá? E não é só ter o material, é ter o material e realmente estudar, né? Fazer a leitura, querer bastante, tudo aquilo que você, na verdade, já sabe, né? O método para passar já sabe. O grande problema é que a pessoa não faz, tá? Ela quer que chegar no dia da prova e que aconteça uma mágica e tudo dê certo para ela, mas só que não é assim que funciona. A gente tem que ler, reler várias vezes para conseguir memorizar os conteúdos e aí sim chegar domingo lá no dia da prova e ter um bom desempenho, tá bom? Então nós temos 30 minutos para trabalhar aqui nessa live agora e eu não tenho como, pessoal, não tem, é impossível a gente trabalhar toda a Lei 9.503, então eu tive que escolher um ponto, tá? Assim como você vai encontrar aqui no YouTube do Implacável outras aulas minhas de outros pontos. Ah, professor, pode estudar, mas é de um outro concurso, é claro que pode. Se é o tema legislação de trânsito, é a mesma coisa. Então, seja para esse concurso, né, que nós estamos gravando agora, que é específico para a Guarda Municipal de São José, eu já gravei para outras guardas, e é o mesmo conteúdo, Lei 9.503, só que um outro tópico, tá? Então, nesse momento agora, nós vamos trabalhar com um ponto importantíssimo, que são as medidas administrativas e as penalidades. Então vamos trabalhar com medidas administrativas e vamos trabalhar com penalidades. Tá? Isso tudo dentro, logicamente, da parte administrativa do Código de Trânsito Brasileiro.
Pessoal, pensa uma coisa. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele basicamente divide-se em dois. Estou dividindo aqui o CTB em dois, ó. Eu vou ter uma parte ADM, administrativa, onde você tem os órgãos do Poder Executivo, as polícias, as guardas municipais, você vai ter ali o DETRAN, o CONTRAN, os órgãos executivos de trânsito, executivos rodoviários, né? Tá ali o DENIT, enfim, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito no âmbito do município, uma série de órgãos, uma série de medidas administrativas, assim como a medida, né, a penalidade mais conhecida dentro do trânsito, que é a multa. Se fala muito isso em multa, multa. Parece que o trânsito é só multa, mas é muito mais que isso, tá? Então eu tenho uma parte administrativa e tenho uma parte que é de processo penal e direito penal, a parte dos crimes de trânsito. Então o nosso código, ele é considerado um microsistema legislativo. Tá? Por que ele é um microsistema legislativo? Porque ele tem essa parte de direito administrativo, ele tem uma parte de processo administrativo e depois ele tem uma parte de processo penal e direito penal, que são os crimes de trânsito. Isso tudo num único lugar, que é a Lei 9.503/97, tá? Tudo reunido dentro da lei, você vai encontrar e você vai com certeza desfrutar aqui da nossa aula da melhor maneira possível. Tá? Então nós vamos trabalhar com esse ponto, né, que são as penalidades e as medidas administrativas. Ou seja, como e quais são as penas se você fez uma besteira no trânsito, você falou o celular, você estava com excesso de velocidade, né? Você passou o sinal vermelho do semáforo, você não pagou o IPVA do carro, essa série de penalidades administrativas, e ainda teremos as medidas administrativas, tá? Nós já vamos ver a diferença que existe entre elas. Esse é um ponto importantíssimo. Essa aula, quando eu trabalho no curso extensivo, eu trabalho com ela antes das infrações de trânsito. Então, antes de falar em infração, a gente tem que aprender o que é uma pena, o que é uma medida administrativa, tá? Pessoal, conceitos e definições. Lá no final do código, né, a última coisa que tem dentro do código são os conceitos e definições. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei especial, tem termos, expressões que só encontraremos aqui. Dentro do CTB tem muitos conceitos, muitas definições únicas. E para estudar essa parte, né, de penalidades e medidas administrativas, eu tenho que conhecer o conceito de agente da autoridade de trânsito, tá aqui, ó. É o agente de trânsito, é o policial rodoviário federal que atua na fiscalização, no controle, na operação do trânsito. O que é operar o trânsito? É controlar, né? Hora libera, hora bloqueia. No patrulhamento e é competente para lavrar auto de infração. Lavrar auto de infração é quando você lavra uma multa. Uma das penalidades é a multa. Então, lavrar um auto de infração, procedimentos também incluído aqui, o policial militar é um agente da autoridade, tá? E os agentes referidos no artigo 25A, que são os policiais legislativos. Isso é uma inovação, tá, pessoal? Policial da Câmara e policial do Senado também, mediante convênio, pode ser considerado um agente da autoridade de trânsito, tá bom? Então, agente da autoridade é importante esse conceito. E também temos o agente de trânsito, que eu acho que você conhece, alguns municípios, né, possuem agentes de trânsito, tá? Servidor civil efetivo, olha só, é de carreira, então é uma pessoa concursada, um agente de trânsito, tá? Do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário. Atribuição, educação, operação, fiscalização de trânsito, então também pode lavrar autos de infração, tá? E tem o poder de polícia de trânsito, com um único objetivo, promover a segurança viária. Então, o agente de trânsito, você vai anotando. Galera, vocês que estão em casa, aqui está o meu material de anotação. Ó. Eu sempre tenho um material aqui, a caneta está sempre do lado. E às vezes, sabe o que eu observo? O aluno que vai fazer a prova, você que está aí do outro lado da tela, você não tem material nenhum de anotação. Então, anote, por favor, aquilo que a gente está encontrando aqui, está falando que é mais importante. Agente da autoridade de trânsito, conceito importantíssimo. Agente de trânsito, também conceito importante. E, por fim, a autoridade de trânsito. Está aqui para você, ó,
Este conceito, também importantíssimo, é o dirigente máximo do órgão ou entidade. Então, dirigente máximo do órgão ou entidade executivo, integrante do SNT, ou pessoa por ele expressamente credenciada. Tá? Então, quando você tem um órgão que trabalha com trânsito, eu vou dar um exemplo da Polícia Rodoviária Federal, trabalha com trânsito. Todo o Brasil, território nacional. Então, nós teremos agentes da autoridade, no meu caso, eu sou um agente da autoridade de trânsito, e temos a autoridade, que é o dirigente máximo do órgão. No caso da Polícia Rodoviária Federal, é o diretor-geral, que fica lá em Brasília. Tá? Diretor-geral trabalha lá em Brasília, junto, né, aos ministérios. Essa pessoa é a autoridade de trânsito. Como ele não vai conseguir gerir um país do tamanho do Brasil sozinho lá em Brasília, ele vai nomear pessoas, ele vai credenciar pessoas, que são os superintendentes regionais. Então, cada estado do Brasil vai ter o seu superintendente, que vai ser a autoridade de trânsito regional. Esse regional é no estado, tá bom? Vamos cair agora para o âmbito do município. O município ele tem a sua guarda municipal. Provavelmente, a autoridade de trânsito dentro do município é o prefeito municipal. Então, o prefeito é a autoridade máxima. Ele é a autoridade de trânsito. Só que o prefeito tem 1000 coisas para fazer. O que o prefeito vai fazer? Credenciar. E aí ele vai credenciar, por exemplo, o comandante da guarda municipal, o secretário de trânsito, o secretário de transporte, eu não sei quem. Por quê? O prefeito é quem vai escolher a pessoa credenciada e essa pessoa credenciada é quem vai aplicar as penalidades. Nós já vamos aprender isso agora, tá bom? Pessoal, eu vou projetar aqui para vocês agora uma parte da nossa apostila que é disponibilizada para os alunos EAD aqui do Implacável Concurso. Se você não tem esse material, não há problema nenhum. Sabe o que você pode fazer, meu querido, minha querida? Você pode dar um print na tela, você pode parar o vídeo depois e assim você vai conseguir ter um melhor aproveitamento. Vê se eu consigo aumentar um pouquinho a tela aqui, ter uma tela só. Deu, olha só, ficou legal. Então aqui esse quadro é importantíssimo, isso aqui já caiu em prova várias e várias vezes. Tá? Por que eu estou trabalhando esse conteúdo aqui na nossa live? Por que nós estamos aqui estudando penalidades e medidas administrativas? Porque é mega importante. Eu não ia chegar aqui e perder meu tempo de vocês, um assunto que não cai em prova. Muitas questões só para diferenciar penalidade de medida administrativa. Saber o que é quais são as penalidades e quais são as medidas administrativas. Então a penalidade rima, é por rima a memorização, rima com a autoridade. Então a penalidade é aplicada pela autoridade de trânsito. Olha que legal isso. A penalidade é aplicada pela autoridade. Essa autoridade é o dirigente máximo do órgão ou pessoa por ele indicada, credenciada. Bom, isso é super importante. Então, nós temos a penalidade. São aplicadas após o devido processo administrativo ou judicial, tá bom? Então, como você vai impor uma pena para a pessoa, né? Algo que não é bom, algo que é ruim, pagar uma multa não é legal, ninguém gosta de pagar multa, é lógico, a não ser que a pessoa, né, seja maluca, vai gostar de pagar multa. Então, você vai pagar uma multa, é algo ruim, eu tenho o direito de me defender. Então, a penalidade, meus amigos, ela só é aplicada depois do devido processo legal, onde a pessoa tem o direito de fazer um recurso, por exemplo. Então, posso fazer um recurso? Posso. Eu, quando trabalho com fiscalização, vejo muito isso, né? Pessoas costumam dizer, posso fazer um recurso? Pode, é claro que pode, é um direito seu fazer um recurso. Tá? A penalidade, ela diferencia-se da medida administrativa. A medida administrativa, ela já muda, olha só. Ela é adotada pela autoridade, porque tem um ditado que se diz, né? Quem pode mais, pode menos. Se eu posso aplicar o mais, que é a penalidade, eu posso aplicar o menos, que é a medida administrativa. Ou seus agentes. Aqui que eu gostei, porque aqui que eu entrei, ó. Então eu tô dando essa aula para vocês, sou um agente da autoridade, você no futuro vai ser um agente da autoridade, você vai aplicar medidas administrativas. E lá no futuro, se você tornar-se um
um gestor, né? O secretário municipal de trânsito, você vai ser daí a autoridade, porque a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão. Tá bom? O objetivo das medidas administrativas é a proteção da vida, a incolumidade física da pessoa, tá? Olha a diferença, pessoal. As medidas administrativas, elas são aplicadas imediatamente pelo agente da autoridade. Ela tem um caráter complementar às penalidades. Então essa que é a diferença. A penalidade, ela é aplicada para o futuro. Então é lavrado uma auto-infração, vai ter todo um procedimento administrativo até chegar na aplicação da penalidade, que demora. Às vezes a pessoa, né, diz assim, eu queria pagar essa multa e não consegue pagar. Por que muitas vezes, mesmo querendo, eu não consigo pagar? Porque ela tem que percorrer um caminho. Ela tem que percorrer um caminho, né, administrativo, com ampla defesa, com contraditório, até chegar o momento de ficar disponível para pagamento. Tá bom? Então, penalidades diferente de medida administrativa. Vamos lá, para concurso, 1000 vezes em prova. Quem aplica a penalidade é a autoridade. Quem aplica a medida administrativa é a autoridade ou seus agentes. Tá? É claro que a autoridade de trânsito ela não vai estar numa fiscalização na rua, né, pessoal? Na prática, no dia a dia, quem aplica são os agentes. Os agentes aplicam medidas administrativas e a autoridade, somente ela, aplica penalidade. Tá, mas para aí, professor, eu não entendi. Então quer dizer que quando um guarda municipal me aborda, me para, e ele vai me multar, ele me aplica uma multa? Não, ele não aplica a multa. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona na prática. Tá? O guarda municipal parou você, tá? Do outro lado da tela. Você se imagine nessa situação. Você estava passando o sinal vermelho do semáforo, ou você estava falando ao celular e dirigindo, né? Então você foi parado pela guarda municipal, o guarda municipal vai sacar o seu talão de multas ou o seu celular operacional e vai digitar lá a tua placa, teu CPF. O guarda municipal multou vocês, errado. O guarda municipal não multou vocês. Não é correto falar isso. Para um técnico em trânsito, para alguém que está trabalhando, que está estudando a legislação de trânsito e que no futuro vai ser um profissional dessa área, você não pode falar. O guarda municipal, ele não multa ninguém. O que ele vai fazer? Ele vai anotar teus dados, a tua placa, teu CPF, a data, a hora, o local, vai colher provas necessárias ali para comprovação da infração, mas ele não vai te multar. Ele vai fazer uma comunicação para a autoridade. Então é o que nós temos aqui, ó. O agente da autoridade faz uma comunicação à autoridade. Ele comunica, ó, encontrei o Joãozinho aqui passando o sinal vermelho. A autoridade vai analisar o auto da infração, vai ver se está tudo correto. Então isso é uma forma de controle que existe. E aí sim, a autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo do órgão, ele sim vai aplicar a penalidade. E se for o caso da multa, vai aplicar a multa. Bom, entendeu? Ah, professor, e se nesse mesmo caso o veículo estiver lá com o condutor sem o cinto de segurança? Então aqui nós temos duas infrações. Primeiro, passou o sinal vermelho do semáforo. Segundo, estava sem o cinto. Aí, no caso do cinto, vai ter uma medida administrativa, que é na hora, colocação do cinto. Então o veículo vai ficar retido, chamamos isso de retenção, ele é retido até a colocação do cinto pelo infrator. Tá bom? Essa é a diferença. Tranquilo, galera? Bem fácil, né? Então vamos ver agora quais são. Isso, meus amigos, já caiu em prova várias vezes. Você não pode dar sopa pro azar. Tá? Estude todas elas e o significado. Primeira coisa que eu tenho que saber, diferenciar. Então olha aqui, ó, penalidade. Eu tenho advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então essas são as penalidades. E as medidas administrativas? Olha que interessante o processo para memorizar. Você não vai errar isso na prova. Retenção, remoção, recolhimento da CNH, recolhimento da permissão, recolhimento do certificado de registro, recolhimento do CLA, né, que é o mesmo CRLV, transbordo
transbordo, realização de teste de dosagem alcoólica, recolhimento de animais, realização de exame de aptidão física e mental. Então, qual é a maneira de memorizar? As medidas administrativas, eu vou dizer que é a turma do re mais o trans. E este trans aqui é o transbordo da carga. É quando você vai retirar a carga de um veículo e colocar em outro, porque o veículo está com excesso de peso. Está com toneladas a mais, tem que retirar de um caminhão e colocar no outro. Tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. Penalidades diferente de medida administrativa. As penalidades são aplicadas pela autoridade. Eu estou falando mais uma vez para você memorizar. Ao final dos 30 minutos, eu quero que você lembre de alguma coisa. Não é possível terminar a live, o cara nem sei o que o Birajara falou. Não, você vai lembrar, tá? Então, medida administrativa é a turma do retrans. Então, quando cai uma questão nesse sentido, você vai pensar sempre assim, começou por re ou por trans? Não, então é penalidade. Faço por exclusão, tá, pessoal? Advertência é sempre por escrito, tá? Nunca esqueçam disso. Não existe advertência verbal. Advertência verbal no trânsito é o que todo mundo quer. Todo mundo quer advertência verbal. Só que ela não existe. A advertência, ela é por escrito. Temos a multa, conhecida, né? Muita gente no Brasil acha que só existe multa. Multa. Claro que a multa é a mais aplicada, mas não é só ela. Eu tenho advertência, eu tenho suspensão do direito de dirigir, eu tenho cassação da CNH, tá? E eu tenho ainda frequência obrigatória em curso de reciclagem. Você que está assistindo aqui a minha aula, o que você acha que é pior? Você não estudou isso ainda. O que é pior, suspensão ou cassação? Responde aí, olha para o computador e dale! Suspensão ou cassação? Pior é cassação. A diferença básica é a seguinte, ó. Quando você tem suspensão do direito de dirigir, né, o indivíduo ele fica sem conduzir o veículo automotor por um determinado período da vida, faz um curso de reciclagem de boas maneiras e depois ele continua dirigindo normalmente. Quando a carteira é cassada, chamamos de cassação da CNH, neste caso, meus amigos, o indivíduo tem que fazer todos os exames necessários à primeira habilitação. Tá? Então, ele vai ter que fazer todos os exames. Ah, professor, precisa fazer as aulas teóricas, as aulas práticas. Pessoal, hoje, atualmente, você faz a prova teórica e você faz a prova prática, tá? Não precisa assistir todas aquelas aulas lá práticas, né, de direção. Então, você faz os exames necessários. Não significa que eu tenho que fazer as aulas, eu tenho que fazer as provas, prova teórica e a prova prática mais uma vez, tá bom? Então, tá aí para você, penalidade diferente de medida administrativa. Nunca esqueçam, tá? Então, temos aqui as penalidades e as medidas administrativas. Pessoal, nosso material, ele tem aqui já, né, a diferença e a aplicação entre elas. Por exemplo, a advertência por escrito, ela está escrito, né, está previsto dentro do código, deverá ser imposta. Esse tempo verbal cai em prova, tá? Porque até 2021 era poderá, ou seja, era uma faculdade, era uma prerrogativa, era uma opção da autoridade aplicar ou não a advertência. E a maior parte das autoridades não aplicava coisa nenhuma. Mudou, porque foi tão pouco aplicada a advertência por escrito que o legislador decidiu que é obrigação. Então, os órgãos deverão aplicar a advertência por escrito, tá? A infração de natureza leve ou média, que for punível com multa se o infrator não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Só teve uma leve ou uma média, obrigatoriamente tem que transformar em advertência por escrito, tá bom? Não há opção aqui para o órgão público, tá bom? Regulamentado pela Resolução 404, temos aqui a aplicação da advertência por escrito. Multa é a mais comum, né? Suspensão do direito de dirigir, tá aqui na tela para você. Depois, como eu falei, você pode parar, voltar esse vídeo e copiar isso aqui, tá? Tudo está dentro do código. Por exemplo,
A suspensão do direito de dirigir está prevista lá no artigo 261. Só coloquei aqui de forma mais esquematizada. Então, a pontuação, pessoal, como regra no Brasil, sempre foi 20 pontos. Então, o limite, né, era 19. Até 19 pontos, ok. Bateu no 20, suspende a CNH. Isso mudou, né, no governo anterior, agora no governo federal. Então, nós temos hoje a pontuação de 20, 30 ou 40 pontos. 20, 30 ou 40 pontos. Então, se você tiver duas gravíssimas, 20 pontos. Significa que você cometeu infrações pesadas. Se você tiver uma gravíssima, 30 pontos. Ou se você não tiver nenhuma infração gravíssima, a sua CNH vai vencer com 40 pontos. Tome cuidado, porque 40 pontos, pessoal, é quando não conste nenhuma infração ou também quando o motorista é um motorista profissional. Tá? Se ele é um motorista que exerce atividade remunerada ao veículo, também 40 pontos, independente daí das infrações. Bom, essa pontuação 20, 30 e 40 é para um cidadão normal, tá? Não é para o motorista profissional. O motorista profissional ele vai direto para o 40. Não é escolha minha, é escolha do legislador, está previsto aí dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? 20, 30 ou 40. O caso da cassação, pessoal. Cassação é pior que suspensão. Então, se você está conduzindo o veículo, está dirigindo o veículo com a carteira suspensa e for parado em alguma blitz, próximo passo, ela já estava suspensa, é ela ser cassada. Então, a cassação é quando suspenso o condutor infrator, né, conduzir qualquer outro veículo. Tá bom? Se ele for reincidente, reincidente significa cometer duas vezes a mesma infração, tá? Dirigir veículo com categoria diferente, entregar a direção ou permitir direção do veículo, né, a pessoas nas situações do artigo 162, que é sem CNH, CNH cassada, CNH suspensa, vencida há mais de 30 dias, sem utilizar óculos. Se você é o proprietário e emprestou o veículo para alguém numa dessas circunstâncias, que são do artigo 162, você vai ter a sua carteira cassada. É direto, tá? Duas dessa é cassação. Duas vezes a embriaguez, duas vezes a multa de embriaguez, cassação. Artigo 173 e 174, disputar corrida ou competição automobilística. E por fim, né, exibir manobra ou derrapagem de pneus aí nas vias públicas. Isso tudo causa a cassação. E nunca esqueçam, a cassação é bem pior que a suspensão, tá bom? Por fim, a nossa frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tá aqui para você. Frequência obrigatória em curso de reciclagem, quando está com a carteira suspensa, quando se envolver em acidente, a qualquer tempo, situações regulamentadas pelo CONTRAN. Não é muito comum, né, aparecer em prova, mas poderá. Tá, pessoal, hoje o código prevê o chamado curso preventivo de reciclagem, ou seja, o motorista profissional, quando ele atingir um número alto de pontos, ele fica com medo, né, de perder a carteira, que é o ganha-pão dele, ele usa de forma profissional, tá? Ele alimenta a sua família com a sua habilitação, então existe uma possibilidade de, quando ele atingir 30 pontos, ele faz esse curso já preventivo de reciclagem para eliminar os 30 pontos. Bom, existe essa possibilidade legal. Pessoal, muito bem, estamos caminhando. Faltou para nós ainda trabalhar com as medidas administrativas. Eu vou falar só de duas aqui, que são as principais, que é a retenção e a remoção. Não esqueçam, medida administrativa é a turma do retrans. Ou começa por re, ou começa por trans. A retenção do veículo, ela é no local. Mais comum de todas, falta do uso do cinto de segurança. Foi parado numa blitz sem o cinto. Colocou o cinto, está liberado. Isto é retenção. Foi retido só pelo tempo necessário para regularizar a situação. Tem outras situações previstas aqui também, né, dentro do Código de Trânsito Brasileiro. A remoção, eu até faço uma brincadeira aqui na remoção, porque remoção é sempre com emoção.
Emoção, tá aqui o bonequinho chorando, ó. Ah, não, botei ele feliz? Não, ele não está feliz. Ele está triste, lágrimas dos olhinhos da criança, porque aqui nós temos a palavra guincho, aqui nós temos a palavra depósito. Então, o indivíduo que vai ter o seu veículo removido, a remoção é com emoção, é o guincho, é o depósito, o carro vai para o depósito. Tem situações previstas no Código de Remoção. O exemplo mais clássico é não pagar o IPVA, é não licenciar o veículo. Existe um procedimento, né, para licenciamento do veículo que é anual. Todo ano eu tenho que licenciar, tenho que pagar o IPVA, as taxas, multas e todo o restante, né, dos tributos. Se você não pagar, você não licencia o seu veículo, em consequência, você pode ter o seu veículo removido, tá bom? Então, a remoção é sempre com emoção, é para o depósito e entra essa palavrinha chata aqui que ninguém gosta de ver, né? Que é a palavra guincho, tá bom? Temos outras medidas administrativas, temos ainda recolhimento da CNH, recolhimento do CRV, que é o documento de venda do veículo. Isso aqui é só teoria, tá? Recolhimento do CRV. Na prática não existe, porque o CRV não é um documento de porte obrigatório. O de porte obrigatório é o CRLV, aquele documento de porte, tá? O recolhimento do CRLV, transbordo de excesso de carga, realização de teste de alcoolemia, recolhimento de animais soltos nas vias e realização de exames de aptidão física e mental, tá? Então, é a turma do Retrans. Professor, onde está isso no código? A partir do artigo 256. Anota aí no teu material. Ler a partir do artigo 256. Tá bom? Tô vendo aqui que estourou o nosso tempo. Chegamos aí ao final da nossa super aula, o nosso aquecimento. Isso aqui é uma degustação, tá? Nós temos muito mais do que falar disso, tá bom? O nosso curso regular, ele tem todas as informações necessárias para você ter um bom desempenho, né? Você vai ter várias aulas comigo, tá? Mas eu acho que essa aula foi bem produtiva também. Esta aula está no padrão da aula lá do curso. Eu não venho aqui, pessoal, para não trazer informação relevante. É só informação boa. É só questão de prova. Não temos tempo a perder. E eu espero que ao final da aula você pelo menos lembre do Retrans, né? Lembra do Retrans? Retrans. Ou começa por Re ou começa por Trans. Medida administrativa. Diferente das penalidades, tá? Então faz por exclusão. Seja inteligente. Não precisa memorizar tudo, cara. Não tem como. Ninguém memoriza todos os conteúdos. O cara tem que saber como ele vai memorizar. Tem que ser esperto na hora da memorização, tá bom? Fechamos por aqui então, galera. Um grande beijo para todo mundo. Forte abraço. Uma boa prova, estamos juntos e o concurso logo, logo vai sair, hein? Guarda Municipal de São José. Estamos juntos. Valeu!